Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma recapitulação da lição. Nós vamos recapitular hoje a lição 4, com o título Pecado na Igreja. E nós gostaríamos já de mandar abraços para vocês. Nós temos lido os comentários, temos também orado por todas as pessoas que nos pedem para que orássemos por motivos especiais. E coloquem os seus comentários, coloquem as suas dúvidas se vocês tiverem. Nós estamos respondendo um a um. E antes de começar, vamos fazer a nossa oração. Denira? Vamos orar. Grandioso eterno Deus, estamos diante da Tua presença como filhos, pecadores que somos, fracos. Mas neste momento, ó Pai, pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria, que vamos abrir a Tua palavra e nos dê entendimento da mesma. Pedimos, Senhor Deus, que ao estudarmos, nós possamos colocar em prática e mostrar para as pessoas que o Senhor é o único caminho da verdade e a vida. Nos ajude, te pedimos por Jesus. Amém. E essa semana nós chegamos a 1000 seguidores. Agradecemos a vocês. Eu sei que esses seguidores, boa parte é por causa da lição, da recapitulação da lição. Deus tem guiado essas pessoas, Deus tem nos ajudado também. E agradecemos a todos vocês. Compartilhem, continuem compartilhando. E vamos para a nossa lição. Pecado na igreja. Nós estamos aqui num tema até um pouco difícil, né? Um tema, assim, sensível de se tratar. Mas a nossa lição, ela fez uma abordagem com muita sabedoria. Nós gostamos muito de falar um pouquinho sobre o desenho. Então, esse desenho que faz parte da lição também, e ele é um desenho que nos causa reflexões. E o senhor, pastor, o que o senhor tem para falar sobre esse desenho? Então, o desenho ele é interessante porque ele traz símbolos, né? E aqui tem uma mulher, essa mulher ela ainda está com um vestido de noivo, né? Um vestido branco, mas é interessante, tem uma mulher e um homem. A lição dessa semana ela vai estar falando do pecado, né? Principalmente da imoralidade sexual. Então reflete aqui um casal, mas o homem está se afastando da mulher, né? E ele está indo para um abismo, né? Um buraco escuro. Mas ao mesmo tempo esse símbolo pode ter significados, né? Porque essa mulher aqui, ela tem uma sombra que reflete a igreja. Profeticamente, mulher em profecia simboliza a igreja. Então este homem, ele representa o cristão, não necessariamente o homem ou a mulher, mas o cristão. E essa mulher não reflete necessariamente mulher, mas a igreja. E ao se tratar do pecado, o pecado é quando nós nos afastamos, né? Gradativamente nos afastamos e afastamos para onde? Há muitos mistérios do que seja essa escada, né? Há muitas incógnitas, muitos xizinhos aqui marcados, né? Mas o que é certo é que há uma pulsão de paixão, né? De coração, há um coração marcado aqui. E outras coisas que é certo é que é perigo, tem uma caveirinha de perigo, né? Ou seja, o perigo é certo, há muitas incógnitas do que vai se encontrar, há um coração aqui pulsando, que há muito desejo marcado por esse caminho, mas é certo que é um caminho de perdição, um caminho de perigo, e é certo que está deixando a noiva para trás, que é a igreja, né? Então o pecado é isso, sempre que nós vamos para o rumo do pecado, nós estamos ficando longe de Deus e da igreja, né? A noiva está ficando para trás. E você, Denira? É interessante nós vermos também que Paulo ele estava tão preocupado com essa questão do pecado que ele comparou o fermento como esse pecado. O fermento, quando você coloca um pouquinho só na massa, ela vai fazer com que a massa cresça e bastante. E o pecado também na igreja também é dessa forma. Quando nós consideramos o pecado como sendo não tem problema, nada a ver, e vai ficando, isso vai fazer um comportamento maior de agressividade com a igreja, com os membros, que o pecado vai ficando acariciado. E quando nós vamos perceber, já passou. E a oportunidade de salvação que ele refere aqui, de nós passarmos e confessarmos para que nós possamos ter perdão, nós devemos fazer isso, porque se nós formos ver aqui o que Ellen White fala sobre a questão disso, está em Atos dos Apóstolos, capítulo Uma Igreja Dividida. Fala assim: a igreja de Cristo deve conservar-se pura e santa.
para que possa representar corretamente o caráter do Senhor. Então, se eu quero representar o caráter de Deus, representar lá fora, sou pecadora, mas não posso estar vivendo em pecado. E o nosso verso, ele fala assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 a 20. E tem tudo a ver com a nossa imagem também, que representa uma pessoa, uma noiva, a pessoa se distanciando para coisas que parecem aqueles chatzinhos que saem, né? Balõezinhos de conversa que saem nas nossas, quando você recebe uma notificação de conversa, e coisas que são interesses nossos. Mas nós, olha só, nós somos comprados por um preço. Então, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, porque nosso corpo, nós pertencemos não a nós mesmos, mas a Deus. Na lição de sábado, fala um pouco do nosso cérebro. Nós somos como uma esponja. Tudo que chega até nós, mesmo que a gente não perceba, fica registrado, né? E é por isso que a gente tem que ter cuidado também com tudo que nós assistimos, com quem nós convivemos. E esse conteúdo, ele permanece, mesmo que a gente não consiga nem pensar. Se fôssemos lembrar de tudo, seria impossível para a gente organizar as ideias. Mas, como cristãos, nós somos facilmente impactados pelo mal e pelo bem ao nosso redor. E a igreja cristã, ela tem enfrentado desafios, né? E aqui fala um pouquinho também, por exemplo, de onde veio a guarda do domingo. A igreja simplesmente inventou isso? Claro que não. Ela veio da cultura que está ao redor. Nós temos toda uma cultura. O ser humano, ele é moldado pelo meio que ele vive. E nós também, nós não conseguimos ficar longe do mundo, não existe isso. Nós estamos o tempo todo inseridos no mundo. E nossa igreja crescendo, inseridos também no mundo. E nós vemos um princípio desenrolar-se em Coríntios. Depois que passou aquele apelo do partidarismo, que fala na lição anterior, né? Aquela divisão, as panelinhas que estavam falando, né? Vem esse problema que Paulo estava tratando. Temas muito sérios como imoralidade sexual, ações judiciais entre irmãos, o casamento, a vida de solteiro, os padrões do mundo que afetam também o cristianismo, e como nós temos que levar isso adiante, como nós temos que crescer como igreja e lidar com esses conflitos da igreja. E são essas as lições que nós vamos debater na lição de hoje, dessa semana. Vamos para a lição de domingo. Incoerência entre fé e prática. Nós vemos alguns modelos assim que parecem até difíceis de alcançar, e de repente vemos a igreja de Coríntios também, como essa igreja foi retratada. E as cartas de Paulo, elas são um ponto de partida que talvez abram até os nossos olhos para a realidade do que eles estavam passando. Aqui fala a primeira pergunta: que situação escandalosa Paulo descreve nesse trecho de Coríntios 5, 1 a 13, e por que ela é tão perturbadora? Responde para a gente, Denira, por favor, que você escreveu na primeira questão. Então, que situação escandalosa que Paulo aqui ele descreve, né? Se nós formos pegar lá em 1 Coríntios 5, versículo de 1 a 3, está escrito assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, quem alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Então nós vimos aqui que a igreja de Corinto estava passando por questões, vamos colocar bem perigosa, de pecado, estava sendo encoberto. Ali eles estavam
tratando o pecado como brincadeira. E Paulo ficou preocupado com essa questão, porque nós devemos estar preocupados, porque quando nós estamos tratando o pecado sendo de brincadeira, o inimigo está possuindo cada vez mais e o povo fica se distanciando de Deus. Então, quando eu me arrependo e coloco-me inteiramente à disposição de Deus, do Espírito Santo, as coisas vão melhorar. Aí eu falo assim: o membro que não trabalha dá trabalho. Aí é essa questão que entra, né? Porque se eu não estou tendo trabalho de me buscar mais com Deus, de ter uma vida pessoal com Deus na questão bíblica, eu vou dar trabalho em todas as questões. E principalmente vai entrar essa questão do pecado. E a imoralidade estava de um tamanho, um escândalo, estava de um tamanho, estava tão grande, que era o caso de uma pessoa se relacionando com a madrasta. Olha só que coisa horrível. E se isso já é horrível no mundão, imagina dentro da igreja. E eles estavam orgulhosos daquilo. Era uma coisa tão chocante até para os pagãos, até para os piores dos pecadores. Esse não era um pecado muito comum, chocava até os pagãos ao ouvir isso, né? E era um escândalo para a igreja, né? Porque eles estavam aceitando como comum aquilo que era profano. Os coríntios, eles se orgulhavam não necessariamente do pecado, mas da liberdade que eles tinham de dizer: aqui ninguém persegue ninguém, aqui é a igreja da liberdade, né? Aqui nós somos uma família livre, sem perseguir. Ou seja, o pecado estava correndo solto e havia uma tolerância pelo pecado. Então, assim, isso assustou bastante Paulo, tanto o fato, tanto o pecado, mas assim, às vezes não é tanto o pecado que assusta, é como isso é tolerado como se fosse normal, né? E esse é um ponto assim bastante complicado, né? A tolerância pelo pecado, porque aí a gente entra numa incoerência, né? Por isso o título da lição, né? É uma incoerência entre a fé, né? E a gente acha que isso não é tão comum, mas sabe que isso é comum? Porque nós temos uma lei para proteger situações assim. Sabe que a sogra e o sogro é sogro e sogra para sempre. Pela lei é protegido. Então a gente não termina como posso falar? Essa conexão entre sogro e genro e nora, ela nunca vai terminar. Então, mesmo depois do divórcio e a morte, você continua. Ou seja, para proteger esses relacionamentos, você vai ter uma mãe, né? Em inglês fala mother-in-law, mãe na lei. Então, essa mãe, ela vai ser protegida. E, mesmo sendo uma coisa que pode acontecer na igreja, não é aceitável. E naquela época já não era aceitável, mas por algum motivo, eles estavam orgulhosos daquela situação. E Paulo, ele teve que falar, ele teve que conversar com eles através de cartas para não tolerar o pecado, não só aquele, mas é como o pastor falou, como se a igreja vai tolerar pecados, como que a igreja vai lidar com uma coisa dessa, tolerando, e como que vai continuar aquela igreja. É óbvio que se eles continuassem, o ministério de Paulo ia terminar. Dois versos que eu ressalto aqui, a intolerância de Paulo com o pecado. Capítulo 5, versículo 2, Paulo fala assim: contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ou seja, Paulo olhava aquela situação e falou: e vocês não fizeram nada. Quem praticou tamanho ultraje contra Deus continua usufruindo da fé. Não foi praticado a disciplina, não foi feito nada, né? O ultraje continua, a igreja continua sendo humilhada. Então Paulo também chama a atenção da liderança, e no versículo 6 ele diz assim: não é boa a vossa jactância, né? Ou seja, Paulo está condenando aqui a liderança, está dizendo: a sua jactância, a forma que vocês estão tratando a situação não é boa, porque vocês estão deixando o fermento. Se vocês não tratarem isso aí, esse fermento vai levedar a massa toda, que foi o que a Denira falou no início ali, né? Ou seja, é um fermento que as pessoas da igreja vão olhar para aquilo e vai ver assim: é comum, é permissível, não tem problema, ninguém condenou, e daqui a pouco a igreja toda está em pecado, né? O Desejado de Todas as Nações, na página 645, eu achei muito interessante esse texto, que vem dando também instruções para nós. É colocado assim: declarem o que Deus disse sobre a mentira e transgressão do sábado, o roubo, a idolatria e todos os outros males.
não herdarão o reino de Deus, os quais coisas praticam. Se a pessoa persistir no pecado, o juízo que foi declarado em harmonia com a palavra de Deus será pronunciada sobre ela no céu. Quando o indivíduo escolhe pecar, está renunciando a Cristo. A igreja deve mostrar que não aprova seus atos, senão ela própria estará desonrando ao Senhor. Deve dizer a respeito do pecado a mesma que o Senhor declara. Deve tratar com ele segundo as instruções divinas, e sua atitude será confirmada no céu. Aquele que despreza a autoridade da igreja, despreza a autoridade do próprio Cristo. Que a igreja aceite de coração agradecido o arrependimento do pecador, e que o arrependimento seja conduzido das trevas da incredulidade para a luz da fé e da justiça. Então, assim, é um texto que ela nos orienta como nós devemos aplicar isso diante da igreja. Nós que somos membros, porque Cristo é a cabeça, nós somos o corpo e os membros, nós devemos ver o que nós estamos errando. O que eu estou fazendo? Será que está de acordo com os princípios bíblicos? E se eu ver um irmão que está na fase, que está nessa intolerância, nós temos que ajudar para que ele não venha se distanciar cada vez mais de Jesus. E com esse pensamento, com essa leitura, nós podemos ir para a lição de segunda-feira, lidando com escândalos. E é interessante nós vermos que essa lição, ela vem nos orientando a cada momento, em todos os instantes. E eu posso colocar, será que eu não estou lidando com escândalo? Será que eu estou sendo também uma pedra de escândalo? E aqui vem assim, ó: Deus nos convida a ir a Ele com nossas cargas de culpa e de íntima tristeza. O pecado enche-nos de modo de Deus. Quando pecamos, procuramos escondermos dele. Aí eu fiquei pensando quando eu li esse texto aqui. Adão e Eva, quando foi colocado no jardim do Éden, eles viam a Deus presencial. Quando entrou o pecado, houve separação. E aí eu fiquei assim, será que essa separação, essa distância que está até hoje devido ao pecado, aí será que nós estamos lidando com essa intercorrência, vamos colocar assim, com algum escândalo que acontece? Será que eu não estou fugindo de tal forma que eu não quero me aparecer? Porque quando nós pecamos, o que a gente quer fazer automaticamente? Se esconder de Deus, do pastor, né? Dos irmãos. Mas Deus nos convida para que nós venhamos confessar os nossos pecados, para que nós não sejamos escandalosos. É interessante, Denira, que a lição está falando lidando com o escândalo e não lidando com o pecado. E parece duas coisas diferentes, né? Porque assim, pecar, todos somos pecadores. Então, assim, como vamos lidar com o pecado, se todos somos pecadores? É diferente de eu dizer assim, olha, eu peco, mas eu me arrependo, eu confesso diante a Deus, e eu não estou alimentando esse pecado dia após dia. O pecado da igreja de Corinto aqui era um pecado que ele estava sendo alimentado dia após dia, sem arrependimento. Era um pecado que não estava sendo tratado, e os próprios participantes do pecado entendiam aquilo como comum e natural. Então, quando chega nessa forma, a própria igreja está sendo atingida pelo escândalo. E aí isso tem que ser tratado. Lembrando que o papel da igreja não é de fazer uma investigação e descobrir quem está em pecado e quem que não está. Mas quando isso reflete na própria igreja e o pecado ele não está sendo arrependido, a pessoa não se arrependeu, não confessou e não abandonou, é obrigação da igreja agora entrar em cena, tratar desse pecado, porque agora ele está trazendo escândalo para a igreja, né? Então, a ordenação de Paulo, nesse caso específico aqui, é que a igreja teria que fazer a disciplina, ou seja, teria que remover essa pessoa em pecado da comunhão da igreja, né? Aí você fala, nossa, mas assim, uma remoção, né? Essa pessoa então quer dizer que pecou, não pode fazer parte da igreja, a igreja é só para justo, os pecadores não têm mais parte nela. Não,
Aqui é um caso extremo, é um caso de uma pessoa que ele não quis se arrepender, é um caso de uma pessoa que ficou alimentando o pecado. E outra coisa, isso estava se tornando como comum, daqui a pouco esse fermento ia levedar toda a massa. Então ele tinha que ser tratado. É diferente de uma pessoa assim cometer um erro e ele assim foi descoberto e ele arrependeu. A igreja também tem que tratar a disciplina, mas em alguns casos é uma disciplina apenas por algum tempo, não da remoção. Neste caso, como ele não se arrependeu, ele precisava ser removido. E o Paulo diz, remova-o da comunhão, né? E olha, se você for ler aqui, é muito drástico a situação, né? Tira do meio de vocês, seja entregue a Satanás, não se associem, nem mesmo coma com alguém assim, a fim de que o espírito seja salvo. Mas a igreja, ela já estava totalmente contaminada. Estava orgulhosa daquilo, estava rindo daquilo, e era algo aceitável. E um pouco mais adiante fala que era algo, talvez até uma ideologia que eles tinham, que talvez seja, se a gente for trazer para o nosso cotidiano, seja algo parecido com o que falam por aí, a graça, né? A graça, tu é coberto pela graça, a graça, como se a graça ela cobrisse tudo e aceitasse totalmente, nós da igreja também aceitássemos. E não é bem isso que a graça de Cristo quer falar. Nós somos salvos pela graça, com certeza, não é por nosso mérito, não é por você ser santo nem perfeito, não é por isso, é pela graça de Cristo. Mas o arrependimento ele é necessário. E a disciplina, ela também é necessária. Eu lembro que uma vez, aqui no Pênfigo mesmo, falaram sobre isso, né? Que era ridículo essa questão da disciplina. E a disciplina, ela não é para ser tratada, joga fora aquela pessoa, sai da igreja, não entra mais aqui, você não é bem-vindo. Não é assim. Mas, às vezes, a pessoa ela precisa de um tempo para ela também. E os pais entendem melhor do que qualquer um, né? Os pais disciplinam os filhos. Será que é falta de amor? Mas Simone, aí eu te pergunto, porque a gente fala assim, a disciplina é restauradora, né? Quando a igreja disciplina, não pode abandonar as pessoas. Aí vem Paulo e fala assim, entregue a Satanás. Ou seja, que essa pessoa seja entregue a Satanás e vocês nem mesmo devem comer com ela. Aí a gente olha para você e fala assim, bom, que restaurador tem nisso aqui, né? A pessoa ela vai ser entregue para Satanás e eu não posso mais acompanhar nem mesmo comer com ela. O que Paulo está querendo dizer com isso? Não significa que não é restaurador. Significa que essa pessoa está numa situação tão extrema que agora ela tem que ser tirada da comunhão. E a igreja, principalmente aqui em Corinto, entende que fora da comunhão com Deus não há luz, é trevas, ou seja entregue às trevas. Fora de Deus está Satanás. Então, assim, é uma expressão forte para nós hoje, mas para aquele tempo seria simplesmente dito assim, ó, que seja tirado da comunhão. Sem a comunhão é entregue às trevas, é entregue a Satanás, né? Mas não é no sentido de que assim, ó, o desejo de que Satanás destrui a vida dessa pessoa, né? É no entendimento que assim, fora de Deus só existe dois caminhos, né? O caminho de Deus e o caminho das trevas. Então, se não vai permanecer no caminho de Deus, vai ser lançado para o caminho das trevas. É nesse sentido, né? Isso também refere-se à escolha que eu faço. Aqui está falando da pessoa que escolheu ficar no pecado, não se arrependeu. Então, se eu escolho ficar nas trevas, eu não vou andar com a luz, eu vou estar nas trevas. Automaticamente que quem está na luz, no caminho certo, ele vai tentar puxar. Só que aí qual que é o medo da pessoa que vai, né? Não, se ele já está na treva, ele não quer realmente andar segundo os princípios bíblicos, então a escolha dele foi realmente ficar do lado de Satanás. Porque assim, ou eu estou seguindo a Jesus, ou estou fazendo a vontade de Satanás. Não tem meio termo. Não tem meio salvação. Ou estou salvo ou estou perdido. Pelo que eu entendi na lição que está falando isso. Sim, e aqui, por exemplo, quando fala assim, ó, nem coma com eles. Na cultura antiga, comer com uma pessoa era a maior intimidade que poderia ter, era no sentido de compartilhar vida, né? Eu levo essa pessoa para a minha intimidade. Então, Paulo está dizendo, olha, esse tipo de associação com essa pessoa, se vincular a ela como irmandade, não deve existir. Você não vai mais tratar essa pessoa como irmão,
você vai tratar agora como um incrédulo, porque ele não mais está nessa comunhão. Agora, por que Paulo faz isso? Ele faz um tratamento de choque, ou seja, a igreja, para a pessoa em pecado, ela tem que ser sacudida, ela tem que ser tratada com choque, porque de alguma forma essa pessoa precisa entender a gravidade do erro e ela entender que ela precisa de salvação. Ou seja, todas essas ações, e por mais que pareça assim contraditório, é para salvar. Paulo termina assim, a fim de que o espírito seja salvo, né? Porque ele está vivendo na carne. Então, assim, dê um tratamento de choque, faça ele cair na realidade, faça ele entender que não há nenhuma comunhão da luz com as trevas e retire a comunhão da igreja, dos crentes, e nem coma com ele, porque ele tem que entender que ele está em pecado. Enquanto ele não abandonar, ele não pode voltar a essa comunhão. Eu fiquei também pensando sobre a questão das frutas. Essa semana meu patrão levou bastante pocã para a casa dele, mas pocã bonita. De repente eu fui olhar lá, ficou 2 dias lá. Quando eu olhei, tinha 2 estragadas. Aí as outras já estavam começando a fungar. Aí eu fiquei pensando, se eu não tirar essas 2 daqui, o que vai acontecer com as outras? Vai apodrecer. Assim também eu entendi o que Paulo quis dizer. Porque se eu estou caminhando contra os princípios bíblicos, contra os princípios da igreja, contra aquilo que realmente refere-se que meu corpo é templo do Espírito Santo, automaticamente, que se isso não for tirado, vai influenciar os outros. E até mesmo, por exemplo, você olha para um médico, o médico percebe um tumor, e esse tumor está destruindo a vida da pessoa. Ele fala assim, não, eu não vou ferir, não vou machucar, vai ser dolorido, vai ficar cicatrizes, vai ter que tomar remédio, vai ter que gastar, não vou fazer nada. Esse médico é um bom médico? Claro que não. Agora veja, quando ele vai tratar um tumor, vai ferir, vai cortar, vai deixar cicatriz, mas tirou um tumor para salvar, para curar. Então, assim, a visão que a gente tem que ter quando uma pessoa está em pecado é a visão do tumor. Enquanto aquele tumor não for tirado, isso vai aumentar, vai tornar uma metástase, vai levar toda a perdição àquela pessoa e todos que estiveram ao redor dele, né? Outros órgãos, por exemplo, se não for tratado aquilo, os outros vão ser contaminados. Então, assim, é necessário, quando a gente vê o tumor do pecado se alastrando, precisa agir rápido, né? Precisa ser cirúrgico. Vamos para a lição de terça, protegendo a identidade da igreja. E proteger. Paulo aqui, ele compara essa questão da identidade da igreja em pertencer a Cristo. Por isso que nós cristãos somos chamados para viver de maneira diferente do mundo, totalmente diferente. Porque quando eu me coloco e coloco a minha identidade como sendo de Cristo, não, eu vou colocar a minha identidade, os meus pensamentos, os meus preceitos, aí eu estou tirando a identidade de Cristo. E proteger essa identidade, eu tenho a certeza de que Paulo orientou e nos orienta até hoje, através do estudo da Bíblia, colocando assim, ó. Paulo se entristeceu ao ver membros da igreja levando o caso ao tribunal civil de irmão contra irmão. Aí como é que eu vou proteger a identidade da igreja se eu sou contra o que o outro irmão está fazendo e levar diante de civis? O que Paulo está combatendo aqui é porque, assim, qual que é a identidade da igreja? A igreja é marcada como uma identidade de dependência de Cristo, de unidade, de irmãos que se apoiam um ao outro. E a igreja, ela estava perdendo a sua identidade, lavando roupa suja lá fora e buscando o julgamento dos ímpios para julgar os cristãos. Então, assim, como podia eles isso? Os cristãos lavar roupa suja em público e recorrer a meios seculares para resolver as questões da igreja. Isso era um absurdo, isso era perca de identidade da igreja, né? Então Paulo falou assim, isso não pode se entender, a igreja brigando com divisões e um irmão vai e leva o outro na justiça para resolver os seus problemas, como se não houvesse entendimento entre eles. Então é uma igreja dividida, é uma igreja que
ou seja, eles jogam contra a sua própria identidade, que é de unidade, de irmandade, né? A própria palavra irmão aqui é deturpada nesse sentido, né? Como que é irmão se está detonando o outro no tribunal, né? Então, nesse sentido. E o Atos dos Apóstolos vem colocando assim: o Senhor deseja que seu povo revele ao mundo o caráter de Cristo. Então, automaticamente, quando eu levar outra pessoa diante de um tribunal civil, eu estava deixando de mostrar o caráter de Deus. E isso não está diferente de nós hoje. Além de que havia uma certa manipulação dos tribunais, né? Porque assim, os tribunais eles favoreciam classes econômicas, pessoas mais ricas, aqueles que eram mais amigos dos juízes, e até mesmo as questões ideológicas, né? Aqueles que pensavam de forma iguais. Então, assim, de certa forma, eles já sabiam qual tribunal, qual juiz que a causa poderia ser ganha, qual poderia perder. Então, assim, havia no mundo grego, a lição diz nesses termos, né? No mundo romano, pessoas de maior posição econômica ou política tendem a ser favorecidas nos tribunais, né? Hoje talvez existe coisas semelhantes a essa também. A Simone, a advogada, já sabe um pouco disso, né? Então, assim, aqui o que Paulo está dizendo é exatamente isso, gente. A justiça do povo de Deus é que deve reinar e liderar e governar o povo de Deus, né? Bom, vamos seguir em frente, então. A lição de quarta-feira, ela então traz aqui o antídoto da imoralidade sexual. Aqui tinha um problema, uma imoralidade, mas qual é o antídoto para isso, né? Como resolver este problema? Bom, qual que seria o antídoto para a imoralidade sexual, né? A lição até usa um texto, uma referência que Paulo utilizou para 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, né? Sobre esse texto ele vai falar sobre a santificação, né? Ou seja, o antídoto é a santificação do corpo, né? Ou seja, o que é a santificação? Entender que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E se eu entender que Cristo é que reina na minha vida, que a minha vida é para servir o Espírito Santo, que o meu corpo é para servir o Espírito Santo, isso vai incluir não só nas relações sexuais, mas quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, eu vou fazer para a glória de Deus. Então, o antídoto é exatamente a busca da santificação do corpo, né? Porque quando eu tenho este pensamento, eu vou entender que a minha vida, o meu corpo é para glorificar a Deus, seja em que eu vou fazer, comer, beber, relacionar, né? A questão é que a igreja de Corinto, ela tinha uma mentalidade de que o evangelho liberta. E quando fala assim para você, o evangelho te liberta, o que te vem à mente, né? O que você pensa de liberdade, né? Então, se você pensar numa liberdade como assim, o evangelho me liberta, então agora eu sou livre, né? Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. E talvez seja esse pensamento, né, de que o evangelho te liberta, então agora eu posso comer o que eu quiser, eu posso viver como eu quiser, como eu achar melhor, porque eu estou liberto, né? Mas a lição, ela traz aqui uma frase interessante: nós fomos libertos do pecado e não libertos para pecar, né? O que a igreja de Corinto estava entendendo ou tentando fazer de desentendida, né, é que essa liberdade é uma liberdade para fazer o que quer, né? E a lição, ela traz esses pontos, né? Que se nós pertencemos a Cristo, quem somos precisa moldar o que fazemos, né? Como que Cristo habita em nós, mas o que somos não reflete o que fazemos, né? Não molda o que fazemos. É esse o sentido aqui, né? Então veja, o ponto aqui do antídoto é exatamente esta santificação, né? Somos identificados como lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus. Então, se nós somos santificados, nós temos que viver em novidade de vida. O segundo ponto é que nós somos membros do corpo de Cristo. Em Cristo não há pecado, em Cristo não há escândalo, em Cristo não viveu para si. E se nós somos membros desse corpo,
isso significa que nós devemos estar unidos a Ele, e a imoralidade não faz parte dessa união, né? Então, esse ponto aqui descarta totalmente isso, né? Então, esses 3 pontos, né? O nosso corpo é o santuário, nós somos unidos com Cristo, nós somos lavados e santificados e justificados por Cristo. Isso nos leva, então, a entender que essa intimidade, essa dependência com o Espírito Santo é que nos dá o antídoto contra o pecado, né? E esse antídoto, eu falo que é uma comunhão diária com Deus. É o culto racional. Quando eu tenho essa comunhão com Deus, eu vou ter na minha mente essa visualidade de mais estar perto de Deus do que perto das coisas do corpo. Porque o que eu entendi aqui é que Paulo ele fala assim, que quando nós estamos santificando a nossa vida, o nosso corpo também vai ser controlado, porque é templo do Espírito Santo. Então, se eu estou edificando, me colocando inteiramente sobre a questão, estudando a Bíblia e colocando em prática, lógico que eu vou estar distante das coisas do pecado, vou até ter possibilidade de ver, mas aí onde... Opa, calma aí. Não, se eu sou templo do Espírito Santo, eu vou buscar o caráter de Deus, eu vou fugir disso daqui. Aí eu lembro de José. José fugiu, e era jovem. Qual foi a recompensa de José? Né? Então, pelo mais que nós venhamos estar no mundo, mas nós não devemos permanecer nas coisas do mundo. Indo para a lição de quinta-feira, quer dizer, casados e solteiros. Agora Paulo também estende o seu conselho aos solteiros, além dos casados, né? E afirma também para os solteiros, né? A afirmação de que o corpo é templo do Espírito Santo, essa é uma afirmação para todos. Por quê? A lição ainda traz assim: ser templo do Espírito Santo é o único meio para uma vida santa. Isso para todos, casados ou solteiros, né? Então, o que acontecia ali com a igreja de Corinto? O ambiente, o tempo todo estava instigando, né? O tempo todo estava tentando moldar as pessoas, né? A igreja, a cidade de Corinto era uma cidade muito promíscua, né? Existia tudo muito sensualizado. Eu acredito que hoje o tempo pós-moderno talvez seja um pouco parecido com Corinto, né? Corinto, a sexualidade era fácil, né? A prostituição era comum. E era vendida como se fosse uma religião até. Existiam templos que se falava sobre imoralidade sexual como se fosse uma forma de adoração. Então, imagina a cabeça deles. Pessoas adultas ali. E essas pessoas cresceram nesse ambiente, né? Vendo isso como normal. Não, a sexualidade é normal, é autoconhecimento, né? Se você não se conhecer bem, você não vai ser feliz. E um pouco dessa ideologia tem no tempo de hoje, né? As pessoas, sexo antes do casamento, se você falar que o sexo é só dentro do casamento, hoje para muitos isso é uma loucura, né? Mas é os princípios bíblicos. Mas o mundo, na época de Corinto, estava desvirtuado de Deus. Por isso Paulo diz, olha, o segredo para se proteger é entender que o corpo é templo do Espírito Santo, né? E a lição de quinta, ela traz aqui alguns pontos interessantes, lições importantes sobre a sexualidade, né? Primeiro, Paulo dá orientações aqui sobre o casamento, né? Orientações sobre o solteiro. E o capítulo, especialmente o capítulo 7, Paulo fala de questões da igreja, referindo aí a questão da desvalorização do casamento, né? A lição traz aqui, lembre-se que Paulo respondia a questões específicas da igreja de Corinto. Do contrário, algumas declarações podem dar a impressão de que ele desvalorizava o casamento, o que não é verdade, né? Porque ele estava falando num contexto específico daquela igreja. E aqui Paulo dá uma ordem que a Denir até falou, né? A ordem é: fuja da imoralidade, né? Lembra, quando a gente fala fuja da imoralidade, claro que a gente
lembra de José naquela cena dele fugindo ali da tentação, né, da mulher assediando e ele fugindo. E essa é a ordem de Paulo, né? Fuja da imoralidade e estai unidos a Cristo. E a lição ela volta nesse tema, né? Que eu falei, a sexualidade foi criada por Deus para ser desfrutada dentro do casamento, né? Mas na cultura daquela época não era assim. Na cultura de Corinto não era assim. E é muito parecido com a cultura de hoje, né? Hoje, assim, falar de sexualidade só dentro do casamento, muitas pessoas vão dar risada e vão dizer: que mundo que você vive, que época você vive. Mas esse é um princípio bíblico, né? É assim que Deus ensinou, e a condenação para a igreja de Corinto era exatamente por estar quebrando esse princípio. E ele estava falando para os jovens: vocês estão vivendo a prostituição. E os homens, os jovens da igreja buscavam satisfazer em prostitutas. E Paulo condena isso claramente, né? Além do pecado de incesto, pecado de imoralidade sexual, né? Então, Paulo está dizendo, né? Há um modelo na Bíblia. O modelo é sexo dentro do casamento e entre homem e mulher. Esse é o modelo aprovado da Bíblia. Então, assim, por mais que a lição não fale, mas provavelmente Corinto também vem a enfrentar, mais na frente, até as situações de Paulo falando, né, de relações que não sejam relações do mesmo sexo também, né, que são problemas atuais hoje. Denira, você... É interessante que, se nós formos ver essa questão de Corinto, que aconteceu lá atrás, ela não está distante hoje nos nossos dias atuais, porque vamos colocar os nossos jovens indo para as universidades. Ali no curso de música da Universidade Federal e outros cursos que acontecem, a gente vê muita coisa acontecendo ali dentro. Tanto a questão de bebida quanto a questão de moralidade, muito. E aí como é que a gente se protege nessa questão da identidade de Cristo ali dentro desse ambiente? Aí sobre os solteiros, né? Sobre os casados que Paulo orienta. Aí os solteiros têm uma vida, nada a ver, pode, não pode... E acaba sendo induzido, muitas vezes, de ir para essa questão, para esse lado, de ir para a bebedeira, de ir para a prostituição. E se nós não tivermos um alicerce fundamentado na palavra de Deus, acaba caindo. Porque tira um texto fora do contexto para falar que tudo pode. Até a última pergunta da lição de quinta-feira, no finalzinho, pergunta assim: de que maneira podemos, como igreja, nos proteger das visões deturpadas de sexualidade que dominam a cultura, né? Ou seja, as visões que dominam a nossa cultura são visões totalmente deturpadas, né? E como podemos proteger? Volta às mesmas regras, né, que a lição já falou ali, né? É o nosso corpo como Espírito Santo, é a busca diária da santificação, é entender que nós servimos a um Deus puro e santo, né? Muito bem, nós chegamos ao final da nossa lição, né? E queremos agora as palavras finais e o que mais chamou a atenção nessa lição. Vamos começar aqui com a Simone. Simone, suas palavras finais e o que mais chamou a atenção. Aqui na lição de quinta, não fala um conselho, não, fala uma ordem. É uma ordem: fujam da imoralidade sexual. Ninguém é forte o suficiente para você conviver, só pensar, só ver, só falar disso e não cair em tentação. Nós não temos essa força. Então, o conselho aqui, aliás, não é conselho, é ordem: fujam disso. E eu vou ler uma passagenzinha aqui. Aqui fala assim, olha: é impossível a qualquer pessoa desfrutar da bênção da santificação, enquanto é egoísta e glutona. O poder da constituição humana para resistir aos abusos praticados contra ela é maravilhoso, mas os persistentes maus hábitos no excessivo comer, beber, enfraquecerão cada função do corpo. Na satisfação do apetite pervertido ou da paixão, mesmo cristãos professos prejudicam a natureza em seu trabalho e diminuem a força física, mental e moral. Santificação, página 16. Ou seja, é impossível, para qualquer um é impossível. Entendam que esse conselho aqui é para todos. Nós temos que fugir desses apetites, não só apetites de comida, mas sexuais, pensamentos ideológicos, ideologias, porque aqui na lição de sábado fala: nós somos esponjas. Nós estamos aí
já lotados de coisas que nós recebemos diariamente, e hoje as informações elas vêm muito rápido para a gente, para todos nós, a ponto da gente escutar uma musiquinha e você saber que se trata do comercial de alguma coisa. Então nós absorvemos todo esse conteúdo, então nós temos que fugir do que é possível e nos santificar. Daneira, suas palavras finais. Eu achei muito interessante porque, querendo ou não, é uma lição que retrata para nós como nós devemos fazer e lidar com os jovens. E aqui fala assim, ó, todo cristão terá que aprender a refrear os desejos e ser rígido por princípios. Voltarmos ao primeiro amor, voltarmos a buscar mais a Deus, a estudarmos mais a palavra de Deus, termos fundamentação na palavra de Deus, porque essas coisas que vêm como esponja, como está falando, não vai nos afetar. Nós vamos estar alicerçados pelo Espírito Santo. A minha palavra final é: não há mágica, não há fórmula, não há outro segredo a não ser permanecer em Cristo, né? Nós somos corpos do Espírito Santo. E se nós não entendermos isso, todo o esforço é vão. E eu termino também com uma frase de Ellen White, na lição de sexta-feira, diz assim: nossas tendências naturais, a menos que sejam corrigidas pelo Espírito Santo de Deus, trazem em si as sementes da morte moral. É muito forte porque nossas tendências naturais, elas nos levam à destruição nossa, né? A destruição espiritual, destruição da vida, porque nós somos egoístas, nossos desejos nos levam às sementes da morte moral. No entanto, o Espírito Santo nos leva à vivificação. E é essa dependência do Espírito Santo. Por nós mesmos, os nossos desejos vão dominar. Mas por Cristo vivendo em nosso corpo, Ele nos transforma dia após dia, né? E que a gente possa buscar essa transformação. Que Deus abençoe você. Um abraço a todos, né? Que a graça de Jesus esteja conosco sempre. Ora pra gente então, pastor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos. Obrigado, ó Pai, pelo estudo dessa lição. Que o Senhor nos conduza cada vez mais perto do Senhor e cada vez mais buscando a santificação em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar conosco. Comentem. Se tiverem dúvidas, enviem para a gente. E estamos orando por todos vocês. Deus abençoe.